do Senhor, teu servo, ó Deus, está com essa responsabilidade, Senhor, bênção. Ó Deus, Senhor, um vaso calando tuas mãos nesta noite, Senhor, para ministrar a tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai, continua abençoando teu filho, teu servo, o seu lar, a sua família, o seu ministério, Senhor, e as sementes enviam para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Ó Deus bendito e amado Pai, lança por terra, Senhor, toda interferência, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai santo e amado e eterno, que o Senhor, Deus, nesta noite tenha primazia, Senhor, tenha liberdade para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Agora o Senhor umas palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Estou feliz de estar na casa do Senhor, tendo o privilégio e a oportunidade de conhecer mais um povo que vai morar nos céus. Trago um abraço da Igreja Pentecostal Cristo para as Nações, em Missões, no norte do Paraná, onde residimos há 12 anos. Sou natural de Belo Horizonte, morei 27 anos da minha vida em Belo Horizonte e vai completar 12 anos que nós estamos ali no norte do Paraná fazendo a obra de Deus. Quero louvar os céus pela vida do pastor Dionei, também pela vida do evangelista, pela vida do Alisson, seu pai, que tão carinhosamente, juntamente com a sua mãe, nos recebera no seu lar. Eu estou muito alegre por estar aqui, porque eu não acredito em coincidências. Eu acredito que Deus tem propósitos específicos para realizar na vida do homem e da mulher. Então eu quero crer que nós estamos aqui não por acaso, que a minha chegada aqui não tem algo do acaso. Deus tem um propósito para executar e eu quero crer nisto em nome de Jesus. Amém? Trago um abraço da rainha do meu lar, pastora Lívia Mello, que não pôde vir por causa das crianças, mas mandou um abraço para toda a igreja em nome de Jesus. Irmãos, eu havia preparado um outro sermão, mas quando eu fui orar aqui no altar, o Senhor me revelou uma outra mensagem para ministrar, e eu quero ministrar o que o Espírito de Deus colocou ao meu coração. Abra sua Bíblia, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, e depois você vai abrir Jeremias, capítulo de número 1, aleluia, e nós vamos meditar de forma breve na palavra do eterno Deus. Primeiro Isaías, capítulo 6, e depois Jeremias, capítulo de número 1, aleluia. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, e depois Jeremias, capítulo de número 1. Quem localizou Isaías, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vou te esperar. Oh glória. Aleluia. Oh glória a Deus. Isaías capítulo 6, versículo de número 1, epígrafe do texto, a visão de Isaías e o seu chamamento. Aleluia. Oh glória. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: do ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Rabia sore bacala bashuri miquela, decamandore quelebaracela. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz-nos assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 9: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. Assenta, desocupa suas mãos e adora o eterno Deus que se faz presente nesta noite. O texto que nós acabamos de ler, registrado no capítulo 6 de Isaías, vai nos revelar o chamamento de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Maraquia Labarassúria. Deus vai se revelar a Isaías, e Deus vai visitar a Isaías. É bem verdade que no ano em que morre o rei Uzias, 6 capítulos de Isaías são narrados, e Isaías ainda não havia tido encontro real com a presença de Deus. É bem verdade que no ano em que morre o rei Uzias, Deus vai se manifestar e vai visitar Isaías no templo, e Isaías será visitado para ser comissionado para um chamado. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos Deus dizendo a Jeremias que desde o ventre da sua mãe Deus o havia chamado, que Deus já o havia constituído profeta para as nações. Lendo esses dois textos, o Espírito de Deus me deu um tema para ministrar, e subalterno a ele eu quero ministrar: chamada
sem opção e chamada opcional. Quando nós olhamos para a vida de Isaías, a chamada de Isaías é opcional, porque a Bíblia vai nos revelar que ele está vendo os anjos celestiais, e esses anjos, os serafins, vão descer com uma brasa viva tirada do altar e vai tocar os lábios de Isaías, limpando os lábios de Isaías. Isaías vai reconhecer que é um homem pecador. Isaías vai reconhecer que anda no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos viram o rei. E o texto vai discorrer no versículo de número 8, que depois de Deus ter purificado, depois de Deus ter limpado os lábios de Isaías, Deus vai na Aracélia, no Piegue Comontria, Calavachandaraia, vocacionar. Deus vai chamar, Deus vai escolher Isaías no Piegue, Calavachandaraia, para um chamado. E é bem verdade que o chamado de Isaías não é no Piegue uma escolha sem opção, porque a Bíblia vai dizer que Deus, depois de purificar os lábios de Isaías, depois de Isaías ter um encontro com a glória de Deus, Deus vai ecoar com a sua voz do templo e vai dizer, e vai perguntar: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então a primeira chamada, ela é opcional. Deus chega no meio de toda a congregação, Deus chega no meio de todo o povo, e ele vai ecoar perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Percebamos no texto que Deus não pega Isaías no Piegue a Candaraia e não dá a Isaías opção diferente. Deus ecoa no meio do templo, e Isaías, de forma opcional, ele vai escolher servir a Deus. Eu venho nesta noite no Piegue dizer a pessoas que entraram por estas portas que aqui existem dois tipos de pessoas. A primeira está qualificada a vida de Isaías, são pessoas que Deus ecoou e segundo a necessidade da casa de Deus, eles se levantaram e disseram: Pai, eis-me aqui. Aleluia. São pessoas que no Piegue, no Pivácia, Deus não estreitou para ele servir, mas quando Deus clamou dentro do templo, ele se prontificou e disse: eis-me aqui. O segundo grupo é o grupo de Jeremias. Deus não dá opção a Jeremias. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Aleluia. Desde o ventre da tua mãe eu te separei para uma obra. Talvez você entrou por essas portas nesta noite na Araçuribicaia, e Deus está dizendo que aqui existem pessoas que servem a Deus de forma opcional. Deus clamou, eles ouviram a voz e atenderam, mas existe algumas pessoas que estão enquadradas no livro do profeta Jeremias. Deus chamou desde o ventre, mas não querem se dispor, não querem fazer a obra de Deus, não querem lutar pelo reino de Deus. Mas Deus está dizendo: Jeremias, você não tem escolha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Em outras palavras, Deus está dizendo: não tem para onde você correr, não tem para onde você se esconder. Oh Jeremias, se você entrou aqui e tem corrido do chamado de Deus, eu venho aqui como voz profética dizer para você que não tem para onde
correr, não tem para onde você esconder. Será que você não percebeu que o mundo não quer você lá fora? O mundo está te empurrando para dentro da casa de Deus. O mundo está na Aramantucomôntria dizendo que você não é de lá. O mundo está dizendo que você é diferente, Aramantucomôntria, mas existem pessoas que não entendem isso e lutam contra o chamado de Deus. Balance o seu irmão e pergunte para ele: a chamada é opcional ou é sem opção? Agora pergunte para ele: você é opcional ou Deus te chamou sem opção? Ele não te deu opção. Porque existem pessoas que Deus não dá a eles opção. Existem pessoas que Deus diz: é para me servir, ponto, e acabou. O que acontece é que as pessoas tentam lutar contra Deus. E eu quero aqui de forma breve dizer para você: você vai lutar contra Deus e vai perder. Segundo, você vai atrasar o que Deus tem na sua vida. Pastor, mas eu sou igual Jeremias, eu não sei falar. Mas o Eterno está dizendo: não digas que não sabe falar, porque aonde eu te enviar, tu irás. As pessoas têm o hábito de dar desculpas para Deus, de colocar problemas e dizer: não sirvo por causa disso, não sirvo por causa do meu pai, não sirvo por causa da minha mãe, não sirvo por causa da minha avó, não sirvo por causa do meu trabalho, eu não sirvo e não caminho por vários motivos. Mas no fundo, Rebastéria, ele está correndo, ele está fugindo, ela está correndo, ela está fugindo do chamado de Deus. E eu vim aqui nesta noite dizer para você que não entende que desde o ventre da tua mãe Deus te separou, remando como a neve, e que você muitas vezes está atrasando os propósitos de Deus na sua vida. O chamado de Isaías é opcional. É a mesma coisa de eu entrar no meio desse corredor e gritar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É opcional. Alguém vai levantar aí no meio da igreja e vai dizer: eu quero ir, meu pastor, eu quero ajudar o pastor dessa igreja, eu quero ajudar os departamentos dessa igreja. Agora a chamada de Isaías, de Jeremias, não é opcional. Deus diz: Jeremias, eu te formei no ventre materno, e desde o ventre materno eu te constituí profeta, e desde o ventre eu te dei as nações. Alabarasuribicaia. Quanto mais você foge, quanto mais você corre, mais você anarafolha, nubiélia, adia o projeto de Deus. E Deus está dizendo: nubiélia, quando pessoas vêm pela parte opcional, eles vão realizar, mas quando aqueles que vêm pela dor, vêm pela mão forte do eterno Deus, porque muitas pessoas foram chamadas sem opção, para que ele não possa dar uma volta lá no mundo, para que ele não possa dar uma voltinha e dizer: ah, eu estou cansado de ser crente, vou dar uma voltinha. Quem foi chamado sem chamar na sua, quem foi chamado com chamamento sem opção, não tem opção, ele quer dar uma voltinha
Mas o Eterno está dizendo: lá não é teu lugar. Ele é baracantarabachandará. Ele está dizendo: eu vou tirar umas férias da igreja. E o Espírito está dizendo que férias, naracanto como a névia. Ele está dizendo: eu vou parar de cantar na igreja, eu vou parar de dirigir culto na igreja, eu vou parar de pregar. E o Espírito de Deus está dizendo: eu te chamei e não te dei opção. A narabacanaraia, faça o que eu quero da tua vida, faça o que eu quero na tua história. Narasuribicaia. Glória a Deus. O problema é que muitas pessoas não entendem isso. Não entendem que desde o ventre materno Deus a chamou e que não tem para onde correr. É melhor se entregar ao Mestre Jesus e deixar que Ele te lapide, deixar que Ele te molde, deixar que Ele te oriente, deixar que Ele guie os teus passos para que o propósito de Deus possa se cumprir na sua vida. Eu sou o filho mais velho da casa da minha mãe. Eu completei no mês que se passou 39 anos de idade. Mas desde o ventre da minha mãe, o Senhor me chamou para a obra do Senhor. Mas eu não nasci num berço evangélico. Os meus pais não eram cristãos. Os meus pais não eram referencial para a nossa vida dentro de casa, no quesito espiritual, como pais maravilhosos, mas na questão espiritual faltava algo em nós. Mas desde o ventre o Senhor já nos havia separado. Eu nasci prematuro, sem oxigênio no cérebro, e vivi 18 anos da minha vida sem conhecer a Jesus. Fui para o mundo aos 15 anos para os 16 anos de idade. Fiquei cerca de 2 anos e alguns meses no mundo sem conhecer a Jesus. Montei um grupo de dança em Belo Horizonte. Fui para o mundo dançar. Mas um belo dia, uma bela noite, o Espírito de Deus disse para mim: Denis, você não tem opção. Eu ouvi uma voz, mas não entendia que era Deus. E um belo dia, um pastor amigo que me ganhou para Jesus disse: eu vou te levar na igreja. Eu disse: eu vou, porque eu dançava nos palcos, mas quando eu descia dos palcos, uma tristeza habitava na minha alma, e que ninguém conseguia preencher aquele vazio. Talvez eu estou falando para pessoas que estão cercadas de pessoas, mas você é alguém vazio. Você é alguém que a presença de Deus não atua dentro de você. Esse pastor me levou para a igreja. Ele era um pastor, um pregador mirim, e mais tarde se tornou um grande pastor. E naquela noite eu fui para a igreja, e Deus tomou a vida do profeta e falou a minha vida inteira dentro daquela igreja. Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, e Deus havia me dito naquela noite que Ele havia me chamado de forma sem opção, que eu tentaria experimentar as coisas do mundo e não conseguiria. Eu dancei durante 2 anos e pouco, não consegui beber, não consegui fumar, não consegui usar drogas, não consegui prostituir. E olha que o mundo da dança, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. O mundo da dança, quando você vai ao mundo da dança, o mundo da dança vai abrindo outros abismos. Garoto de programa, homossexualismo, vai abrindo caminhos de drogas, e o diabo foi abrindo os caminhos, mas o Senhor tinha algo específico na minha vida. O Senhor tinha um propósito na minha história. Eu estou dizendo a pessoas que estão aqui nesta noite, que muitas vezes se acha na subéria, inferior às
pessoas, eu achava alguém inferior, porque eu não tinha aparência, porque eu não tinha na Suribicomanévia, no Biélia, uma grande escola diante dos homens. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que a segunda chamada, sem opção, ela não vai lhe dar o direito de entregar a vida a Jesus e voltar para trás. Agora no mês de novembro vai fazer 21 anos que eu sirvo a Jesus. Eu não sei o que é no Biélia voltar para trás. Pastor, por que o Senhor nunca voltou para trás? O Senhor nunca desanimou, o Senhor nunca se entristeceu, o Senhor nunca foi decepcionado, o Senhor nunca foi traído. Eu passei por todas essas etapas, mas eu sempre olhei para Jesus. Sabe qual é o problema desta geração? É que vem a luta, vem a decepção, vem a prova, e as pessoas estão olhando para as pessoas. Quando você continuar olhando para as pessoas, você vai se decepcionar. Os teus olhos têm que estar em Cristo, os teus olhos têm que estar focalizados naquele que morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Eu fui naquela igreja. Aos 12 anos de idade, a minha mãe frequentava uma igreja e me levava com 12 anos. Olha a importância das nossas crianças, olha a importância dos nossos adolescentes e olha a importância dos nossos jovens serem tragos à igreja. Com 12 anos a minha mãe frequentava a igreja, e quando eu completei 18 anos eu lembrava dos corinhos que cantava na igreja. A minha mãe não era crente, mas ela ia fazer campanhas da igreja pela libertação do meu pai, que era um alcoólatra. Mas aos 18 anos, ainda no mundo, eu lembrava dos corinhos que cantavam na igreja, eu lembrava do nome do pastor da igreja, e aquilo remoía dentro de mim. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, Jesus entrou na minha vida. A Narasunibicomanévia, eu estou dizendo para você nesta noite que quando você se entrega a Jesus, o homem não vai precisar te falar nada, porque o próprio Espírito de Deus vai te orientar. O próprio Espírito de Deus vai dizer: não quero isso, não quero aquilo. Eu era alguém que só andava de roupa de marca, só andava de Vidibula, de Zumbi, de Pavilhão 3, de Nike, de Mizuno, remando como a neve. Faz 20 anos que eu não usava um tênis. Eu fui usar um tênis há um ano atrás. Sabe o que é isso, irmão? Quando Jesus te arranca das trevas e te traz para o reino do seu amor, na súria, com o poder poderoso de conversão, tudo aquilo que eu amava, o Senhor tirou de dentro de mim. Eu quero dizer para você nesta noite, que entrou por estas portas, que tem um jovem na sua casa, que tem um esposo lá na sua casa, e que não baixa a guarda, e que tem um filho que não baixa a guarda. Eu quero ser profeta para a sua vida e lhe dizer: não abra mão dele, continua orando, continue pagando o preço, porque no tempo certo Deus vai colocar as pessoas certas no caminho deles. Porque o meu pai não conseguiu me levar para a igreja, minha mãe não me levou para a igreja, mas o Senhor colocou as pessoas certas para falar do amor de Jesus para a minha vida. Talvez você está batendo numa tecla lá na sua casa, lá com seu familiar, lá onde você trabalha, e o Espírito está dizendo: só ore, eu vou colocar as pessoas certas, que não haverá resistência quando elas falarem. A Bíblia não diz que o profeta de casa não tem honra. É por isso que
que Deus prepara pessoas cheias de Deus e coloca em nossos caminhos. Porque aqueles que a gente ouve, mas não dá muita atenção, o Senhor coloca outros que a gente passa a ter